Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa aqui é o que você precisa ouvir agora. Eu selecionei ali três grupinhos e vou deixar uma imagem para você pausar, se concentrar e escolher um grupinho de acordo com a sua intuição. Eu sei que tem gente que escolhe um de acordo com o objeto, a cara da carta, um número ou a minutagem, que inclusive, quando você clica aqui no título desse vídeo, ele abre a caixinha de descrição. Ali você vai ver toda a minutagem para cada um dos grupinhos, bem organizado para você. E você vai ver também o meu site de agendamento, que é o pollination.com.br. Caso você tenha interesse em marcar uma leitura particular comigo, estarei à disposição. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo se você curtir esse vídeo, não esquece. E muito bem, chegou a sua hora então de participar. Vou deixar a imagem aí. 1, 2, 3 e já! Olá, meu grupinho número 1, vamos começar aqui, você que escolheu essa pedrinha verde, vamos começar aqui olhando para as tuas cartas, e eu tenho aqui, eu separei cartinhas que vão me contar um pouco sobre a energia que está influenciando o seu momento, um pouco sobre o que é o seu momento de agora, e aí essa carta e mais outras, né, que a gente vai também pegar aqui da minha coleção, vai contar o que você precisa ouvir agora. Então vamos começar aqui por essas duas que me falam qual que é a energia pairando no ar no momento, no seu momento. E essas duas cartas estão me falando sobre talvez um coração apertado. Essa carta ela fala sobre de mãos atadas, mostra essa figura que está se sentindo de mãos atadas. É quando a gente se sente bem assim, que não dá para fazer nada, né? Que a gente não consegue trazer a mudança que a gente está esperando ou movimentar a situação como a gente gostaria. E ela com esse chakra aqui do coração, eu sinto esse pedido para voltar o foco, a atenção para o impacto disso no seu coração, em como você está se sentindo. Também lógico que aqui vai falar coisas sobre apego, mágoa, uma chateação, e aí assim, e também necessidade de perdão, né, a todos os envolvidos. Mas o que eu fico ouvindo é assim, primeiro de tudo, o pedido é esse de avaliar o seu momento e ver como que as coisas que você está pensando, ou as conversas que você está tendo, ou as coisas que estão acontecendo, estão impactando o seu emocional, o seu coração. O que o seu coração está te falando sobre essas coisas? E eu digo assim porque muitas vezes nessa coisa aqui, do mãos atadas, é quando a gente está olhando pro que dá para fazer, o que não dá para fazer, e fica muito assim, fatos, né? Ou o que tem, o que não tem, tá falando de comunicação, conversas, ou tá falando de coisas, né? De dinheiro, de oportunidade, mas eu acho que deu para entender, né? É uma conversa que tá falando, ok, pode ter tudo isso numa situação, mas já vamos começar a conversa daqui, olhando para o seu emocional e como esse momento está afetando o seu coração. Aí a próxima carta vem falando assim, mostra essa figura, o nome da carta é Entrando no Desconhecido e ela está de olhos vendados, ela não está de mãos atadas. As mãos dela estão livres. Então, já nessas duas cartas está falando assim, a questão é voltar o olhar para o coração, porque naquilo que você pode enxergar, naquilo que você sabe, que você consegue ver nesse momento aqui, dentro do que você conhece, você pode estar sentindo o momento de um jeito, enxergando ele de um jeito, mas tem um pouco de, às vezes, confusão ou às vezes limitação nesse momento? Tem, mas não é uma limitação de poder. É uma limitação do que você sabe nesse momento ou do que você pode enxergar nesse momento. Essa carta aqui que fala do entrando no desconhecido, vem falar inclusive que a gente entrou, já está pisando aqui numa nova fase, numa nova energia, e que nesse ponto aqui as coisas ficam meio nebulosas pra gente,
e tem essa função, sabe? Tem uma razão para ser assim. Então, ao invés de brigar contra isso, são esses momentos que a gente precisa se lembrar. Bom, quando as coisas estão confusas, quando tem muita coisa que parece que não está na minha mão, eu faço o que está nas minhas mãos e preciso fortalecer essa disciplina de fé, confiança em você, que você sabe lidar com as coisas, que quando você se mantém íntegro no seu caminho do que parece correto para você, para o seu coração, é um movimento natural das coisas que você é direcionado ou que continua caminhando na direção das coisas que fazem sentido para você, para o seu caminho, para o seu coração. Mas também tem essa coisa assim, de se... ou vou falar assim, quando a gente não consegue entrar nesse espaço da entrega, da confiança, de se permitir ser guiado e de lembrar, eu não estou enxergando todas as possibilidades, eu não estou enxergando todos os lados do que é possível, de uma história, não tenho toda a informação ainda porque eu estou entrando no novo. Todo novo vem com informação que a gente trouxe até chegar até aqui, que a gente continua usando, colocando em prática, e tem essa necessidade de se abrir, né, para o novo. Então, é uma mensagem que vem falando assim, primeiro vamos virar essa chave, e isso já é meio caminho andado, porque isso te coloca nessa posição de se manter aberto para ser guiado numa nova fase. Aí a próxima carta que vem aqui fala de novas direções. Eita, carta coisa maravilhosa. E aí nessa carta aqui, ela mostra um dente de leão e esses dentinhos, né, do dente de leão se movendo numa nova direção. E aí é engraçado, por alguma razão me chamou a atenção aqui que essas figuras, tem uma pessoa voando numa nova direção junto, né, com um dentinho de leão aqui, e tem umas pessoas dentro dessa cartola acenando, né, então eu fico vendo assim, independente de como as coisas estão acontecendo aí, essa parte aqui eu vejo cada um cumprindo com o seu papel, é um movimento natural das coisas, as pessoas, esse pode ser um momento também que as pessoas estão indo em direções diferentes e tem razões para isso. É sempre ótimo lembrar que nunca tem essa coisa de tirar uma coisa que é muito boa pra gente, que faz muito bem, que faz parte do nosso caminho, do nosso sonho. Não. Toda vez o que sai do nosso caminho é algo que já cumpriu com o seu papel, é algo que está em desequilíbrio. Nunca, porque o universo não é perverso, isso não faz nenhum sentido. Tem outras construções sociais que ensinaram isso pra gente, de que tem uma força maior que pode tirar aquilo que é bom pra gente se a gente não cumpre com uma expectativa, por exemplo. Mas o universo todo poderoso é muito mais sábio, muito mais evoluído, não tem essa pira de castigar ninguém. Então as coisas que saem do nosso caminho são essas, as coisas que já cumpriram com o seu papel, e as coisas que estão em desequilíbrio e que, além de não ajudar mais, podem inclusive atrapalhar. Então, esse papo, como ele saiu agora, é interessante, né? Porque eu sinto que ele já vem dando esse acolhimento para o coração. Essa sugestão de olhar para as coisas dessa perspectiva e, trazer uma leveza aí no coração. O que mais que a gente pode falar para o meu grupinho número 1? Aí vem dizendo assim, essa carta fala sobre uma perspectiva, esse chakra do terceiro olho aqui bem ativado, né? Essa escolha de perceber além da superfície, também esse papo de olhar para as coisas com essa consciência de que, aí essa frase diz, eu consumo apenas aquilo que é justo. Eu consumo apenas aquilo que é justo, quer dizer, nem mais do que eu preciso, nem menos do que eu preciso. Essa não é uma conversa sobre pobreza, querer deixar isso claro.
Essa é uma conversa sobre no seu momento, de um jeito bem pontual, bem racional, bem prático, e muitas vezes isso não está óbvio nesse momento em que a gente está se conversando. Mas aqui e agora, essa consciência de não trazer muita bagagem para você também no momento em que você está no início de uma nova fase, que cada vez mais você vai perceber, já existe um movimento, mas cada vez mais você vai perceber, porque tem um período de adaptação, né? Eu fico sentindo assim, está nesse período de adaptação em que o universo... O único jeito que eu consigo assim de ilustrar isso, sabe aquilo que dizem que no aquário do peixinho, quando você vai trocar água, você mantém um pouquinho da água antiga, né? Porque é bom para não dar muito choque ali no peixinho. Tem todo um ritual ali de limpar o aquário, trocar a água de um jeito que não estressa muito o peixinho, que mantém ele saudável, né? E aí essa energia aqui, ela tá me conversando comigo meio isso, sabe? Esse momento desse não enxergar completamente toda a mudança, etc, etc, essas coisas que a gente está conversando, tem uma função para o seu conforto também. Mas aí no nosso papo aqui, o que você precisa ouvir agora é isso. É sábio pausar as suas bagagens, né? Nesse momento de não consumir mais do que aquilo que você precisa. A gente está falando de coisas, a gente também está falando de às vezes uma cobrança com você. Aqui agora, nesse momento, é o momento de se permitir essa transição, como a gente está falando. Não joga um monte de tarefa, responsabilidade, cobrança para cima de você agora. Apenas o necessário para cumprir com as suas funções, os seus compromissos, o seu bem-estar. Aí a próxima carta fala assim: também continue se expressando em sinceridade. E aí aqui eu sinto que essa é muito uma mensagem de se manter, sabe? Continue tendo essa confiança de, mesmo que as coisas pareçam... Olha o que eu ouvi. Mesmo que pareça que, olha só, mas foi justamente esse papo aí de integração, de verdade, integridade, luz, não sei o que agora eu me vejo numa situação que parece que eu tô de mãos atadas, que eu tô parado, ou que eu tenho menos, ou que... sabe, que eu alcanço menos. Não é nada disso. Então é uma mensagem que vem falando: continue fazendo isso, expressando em sinceridade e integridade para se manter. E essa próxima carta, ela vem falando muito comigo como se fossem assim engrenagens, sabe? Porque eu venho expressando assim que o universo, ele é misterioso pra gente que tem a limitação de entender toda a lógica por trás de como as coisas funcionam, mas é tudo uma grande engrenagem onde tudo está conectado, tudo se colabora, etc, etc. E essa carta fala: eu abraço o todo. Então essa arte me lembra essa conversa sobre eu consumo apenas o que eu preciso, eu me mantenho expressando os meus sims, os meus nãos, as minhas opiniões, como eu vivo em sinceridade, e eu confio, eu abraço o todo, sabendo que está tudo conectado, eu enxergo que tem uma engrenagem e que eu não preciso saber todas as peças dessa engrenagem, eu não preciso, eu me deixo ser guiado, mas eu confio que essa engrenagem está funcionando direitinho e eu já estou no caminho certo para mim. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1 e o que você precisa ouvir agora?
Aí diz assim, a primeira carta fala, esse é um momento de cura, e essa cura que vem com essa cobra, ela fala de troca de pele, né? E aqui tem até uma coisa meio poética, porque justamente fala, né? A cobra, ela passou um tempo aí com essa pele, tem uma pele que cumpriu com uma função. E aí vai chegando um tempo ali de que ela já tá pronta, porque já foi crescendo, né? Uma nova pele que vai continuar protegendo ela. A pele da cobra, a cobra rasteja, né? Então a pele dela é muito importante para a movimentação dela, para o conforto, para a segurança dela, em vários graus diferentes. Então esse momento da troca de pele é um momento importante e ele acontece quando ela já está pronta para isso também. Então tem uma coisa aqui com essa carta que esse papo de pele, ele fala muito sobre identidade, muitas vezes. Você vai continuar sendo você, porque quanto mais a gente foi se conectando com a nossa alma, e esse é o contexto em que a gente está se encontrando, de papo de alma, espiritualidade, cartas, essas coisas, né? Então, eu já sei que você tem essa busca por conhecer a tua essência, a tua alma, essas coisas maiores. Mas que é uma mensagem que está falando também que daqui para frente e cada vez mais você também vai se descobrindo mais diferente. Então as coisas mudando de direção, elas também estão nessa engrenagem perfeita, mudando ao passo de que você também vai precisando de um contexto diferente para caminhar em segurança, confortavelmente, recebendo tudo aquilo que você precisa. Então eu sinto que essa carta aqui, ela vem conversando de novo sobre aquela parte do coração. Então, por isso que é importante deixar essa pele antiga descamar, porque a pele antiga, ela não atende mais, ela não cabe mais, não precisa, não porque está errada, né? Mas ela não é mais necessária, cumpriu com o seu papel e você já tem uma outra energia, já está acessada e você já está caminhando com ela e que ela vai te servir melhor daqui para frente. E aí, como que eu sinto que isso aqui conversa na prática? Pode valer a pena também evitar essas linhas de pensamento, né, que pode aparecer em várias áreas da vida, onde você se coloca numa caixinha. Então agora, mais do que nunca, vou dizer assim, eu acho que é um exercício bacana você conversar com você e você convidar e se apresentar e, sabe, e estabelecer essa parceria, essa companhia com essa nova versão de você que cada vez mais vai se expressar na sua caminhada. E que legal, vamos junto, não vejo a hora da gente viver, né, essas novas direções do que vem pela frente. Obrigada, essa versão minha antiga que me trouxe até aqui, que viveu tudo que viveu comigo, certo? Eu celebro o caminho que veio até aqui, enxergo que no aqui e agora tem muito que eu ainda não vejo com toda clareza e que daqui para frente eu vou descobrir tanta coisa sobre o meu caminho, sobre mim, que eu tô animado. A próxima carta fala que a vida está acelerando. E aí, eu quero dizer assim, que isso aqui é meio relativo, entendeu? Que... Engraçado, a carta tá conversando comigo um pouquinho diferente que de costume, por isso que eu pausei. Mas eu quero concluir essa linha de pensamento. Esse rápido é relativo. Para você, e o que você entende como rápido ou devagar, tá mais rápido do que você vem sentindo, vem vendo mudança, entendeu? Mas não fica comparando com o caminho do outro não, porque aí embaralha tudo. Mas a forma como essa carta aqui conversou comigo foi assim, um pedido de olhar para frente. Olhar para frente porque você tá indo em direção a uma conquista, entendeu? Então tudo o que nessa engrenagem maravilhosa, tudo trouxe até aqui. E você está nesse ponto onde você ainda não enxerga,
mas você tá aí nessa sua adaptação, nessa transformação, nessa mudança. Não se engane que esse momento mais guardadinho não é um momento estagnado, é um momento guardado, em desenvolvimento, em preparo, em transição, e que nessa nova direção é você correndo atrás de uma conquista, de um sonho, de uma coisa importante para você. Aí a próxima carta é um canarinho amarelo, né? Falando assim, cante a sua própria música, que vem esse reforço de fale com sinceridade, mantenha-se no seu ritmo das coisas, na sua verdade, fale com confiança. O amarelo é muito chakra do plexo solar também, né? Que é a nossa essência, que muitas vezes vai entrar também nesse espaço de identidade de novo. Então vem assim também, fale de você, da sua história, com muito orgulho. Não é soberba, mas assim, você pode ter pessoas que te conhecem há muitos anos intimamente, mas mesmo assim, você é a única pessoa que sabe por completo tudo o que você viveu, porque mesmo que tenham pessoas com experiências parecidas ou que tivessem ali com você, ninguém sentiu o que você estava sentindo enquanto você vivia aquilo. Então eu vejo assim, esse canarinho continua falando de você, contando a sua história, se enxergando com toda essa potência, com toda essa confiança, com esse poder também, e continua cantando a sua própria música. Fique em paz. Entra nessa energia de entrega para permitir tudo isso que a gente está falando, e a mariposa é um outro símbolo de transformação, né? E diz assim, nesse pedaço aqui, em algum momento a gente falou, tira as cobranças. E aí essa aqui fala assim, aproveita esse pedaço para levar as coisas com leveza. Não precisa ser um fardo, não traz um peso para o teu momento que a gente está vendo aqui. Você escolheu esse grupinho também. O seu momento não tem peso. O peso vem pela perspectiva, por aquilo que a gente não vê, essas coisas todas, por uma preocupação, mas pela energia já está tudo em movimento, e inclusive você se beneficia mais de permitir que esse pedaço do caminho se cumpra por você. Aí, de um jeito mais literal também, se você tiver a oportunidade de fazer coisas que te fazem sentir bem, que você sente que te divertem, eu vou te falar porque que eu olhei pra cá. Inclusive, eu já fui olhar, quero ir ao cinema, e já fui ver se era o dia do cinema mais barato. De repente isso, sabe? Uma coisa que você faz, que te diverte, já coloca na agenda, já se permite esse momento, porque também tem isso, vai chegar uma hora que vai trocar de marcha. Aproveita esse momento para recuperar as suas energias, fazer as suas trocas de pele, encher o seu tanque, preservar a sua energia, porque você vai correr daqui a pouco na direção de algo importante para você. Que mais que a gente pode falar? Uma orientação final. Acho que eu tenho 1 minutinho aqui para o meu grupinho número 1. O vácuo. Se dê momentos de prazer. O vácuo fala, tá vendo? Esse momento, essa figura dormindo, de preservar a sua energia, preservar o seu tempo. Dedique mais tempo a prazer do que preocupação, como a gente falou já. E esse baralho queria consertar? Ok, queria conversar também. A gente vê as areias do tempo aqui. Tem uma coisa sobre uma... Veja uma leitura que tem aqui. Que linhas do tempo você está acessando? Pronto, vou jogar e sair correndo. Um beijo, até a próxima. Oi, meu grupinho número 2. Tô curiosíssima para ver a sua leitura. Nem eu acreditei quando um pão de queijo quis fazer parte da leitura. E eu ponderei, eu falei, é isso mesmo? Grupinho número 2 é o pão de queijo? Não, vamos colocar aí outra coisa. Não, é o pão de queijo.
Então eu já comi seu pão de queijo, tá? Mas você é o meu grupinho que eu tô curiosa também, né? Pra ver aqui. Essas primeiras cartas vão contar pra gente qual é a energia influenciando o momento. Essa aqui vai contar pra gente o que é o momento. E aí, uma vez que eu entendo um pouquinho melhor o seu momento, vem essa cartinha do que você precisa ouvir agora. E lógico, a gente vai tirar mais cartas juntos aqui. Vamos lá, então. Esse meu grupinho número 2 é bastante reflexivo. É um convite você a refletir, lembrar. Tem mais de uma carta que fala de lembrar, já te mostro. Escutar. E aí vamos mostrar. A primeira carta que aparece é uma carta de ansiedade. A próxima carta fala de contratos, fala esse símbolo da justiça, né? Contratos são acordos, pode ter acordo de papel, acordo de boca, acordo espiritual. E lógico que tem essa balança representando verdade, equilíbrio, né? Essas coisas. Aí a próxima carta, ela fala sobre a mulher pensante, que ela sempre quando ela aparece, ela me fala sobre ler a sua história como se fosse um livro, porque às vezes ajuda a gente a ganhar uma perspectiva maior quando a gente se distancia. Então, olhar para a sua história como se fosse um livro, para você conseguir enxergar os padrões, né? Essas coisas de uma perspectiva maior, especialmente enxergar uma transformação, as mudanças que você viveu. Aí a próxima carta fala de abundância em florescimento. E aí eu vou dizer assim, já vou mostrar todas, tá? Aí a próxima carta é um elefantinho que fala escute. E essa carta que aparece falando de memórias queridas, memórias importantes, memórias valiosas. Certo. Aí nesse primeiro conjunto aqui das coisas, eu fico ouvindo assim, de que é uma mensagem que fala não se preocupe. E que uma preocupação é muitas vezes mais fruto de enxergar o seu momento ou a sua história a partir de um olhar de sobrevivência, que aí a gente está enxergando as coisas a partir do ego, né? Que o nosso ego está tentando ali preservar a gente, proteger a gente. Ele em equilíbrio é ótimo, a gente de fato não faz bobagem que coloca a nossa vida em risco, mas ele em desequilíbrio, hiperativo, vamos falar assim, ele pode ser essa força que conta pra gente as histórias de como tudo pode dar errado ou está dando errado ou que estamos numa situação muito perigosa, não sei o quê, enfim. Aí tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que tá falando assim, que se desconectar um pouco nesse momento de não estar tão mergulhado, entende? Por que muitas vezes... Por que férias existe e é bom? Porque dá essa oportunidade pra gente de literalmente se distanciar de algo, aí se ganha uma perspectiva e aí se volta para aquele contexto, para aquela situação, né, com uma mente renovada. Aí tem essa coisa desse exercício aqui, de olhar para uma história ou para sua história, sua trajetória, como quem está enxergando de fora. E aí eu fico vendo assim, tem ferramentas que você pode usar para isso. Você pode literalmente escrever e depois ler o que você escreveu. Então eu fiquei imaginando assim, que você possa pegar um dia ou uns dias para escrever algumas coisas e se colocar nesse modo de quem está colocando para fora. E aí dá um tempinho, né? E volta e lê aquilo que você escreveu depois de um tempinho de ter escrito, né? E aí se coloca na posição de quem está lendo e observando as palavras que você escolheu, como é que você estava se sentindo e tudo mais. Pode ser isso também.
Em todo caso, seja como for a ferramenta que você vai usar, se vai ser escrever, se vai ser só refletir, se vai ser viajar para ganhar um distanciamento, né, de estar muito dentro, né, dessa rotina, dessa narrativa. A grande coisa é uma mensagem que está falando que quando você faz isso, você enxerga transformação e esse enflorescimento. Esse momento, né? Ou o seu estado em florescimento. Eu vou tirar mais cartas aqui, lógico, né? O que mais que a gente pode falar sobre isso aqui? Aí que interessante. Aí mostra essa figura aqui na praia e ela fala de distanciamento emocional. É um 8 de copas que fala de jornada das sombras, mas especialmente aqui, né? Essa figura tá na praia, tá em posição de lótus, e essa palavra que tá em inglês aqui, withdrawal, fala de se remover, se retirar, literalmente o que a gente estava conversando aqui agora. Por que que isso é tão importante? Aí nós temos mais uma balança, que é esse símbolo de Libra aqui, com mais uma balança. Nessa carta mostra esse equilíbrio, essa dança, trazendo o equilíbrio para Yin e Yang. E essa carta que representa proteção, anjo da guarda, proteção. Por que eu tô pausando? Tem muitas histórias que eu ouço e muitas vezes eu sei que parte do meu trabalho é ajudar também a encaixar as peças. Mas essa é uma daquelas leituras em que eu vou te dar as peças e você vai, mais do que de costume, precisar encaixá-las e ver como elas estão se mostrando para você no seu momento. Mas tem uma coisa aqui sobre, para algumas pessoas, inclusive, a gente falou do distanciamento, né? Tem uma conversa sobre o momento, o lugar, as circunstâncias terem um efeito no seu florescimento nesse ponto. E por isso que mais de uma vez ela foca nessa conversa, né, do distanciamento. Aí eu estava muito nessa linha do para ganhar perspectiva. E aí agora também a leitura ficando um pouco mais literal também. Que para algumas pessoas esse distanciamento é temporário, como a gente está falando, para te dar um respiro, para que você ganhe uma perspectiva, e aí você vai naturalmente enxergar a coisa numa energia completamente diferente. O que antes parecia uma falta, um problema que ia alimentando uma ansiedade, você vai enxergando que, nossa, mas na verdade, essas coisas que eu estava percebendo agora, que eu estou enxergando de um espaço mais tranquilo, mais saudável, mais equilibrado, eu estou inclusive não só enxergando que não são sinais de problema, mas que tudo isso são sinais de crescimento, e eu estou vendo que eu estou crescendo em florescimento, né? E aí, como eu digo, para algumas pessoas também tem uma coisa literal aqui, de você pode se ver reconhecendo de que tem espaços dos quais você precisa se distanciar, ou as estações da vida, né? Porque nesses espaços você não tem mais espaço para crescimento. Você que vai saber. E eu fico sentindo que é assim, viu? Nesse momento aqui, ele vem com uma tranquilidade. Essas decisões vêm com uma tranquilidade. A preocupação está no desequilíbrio, entendeu? Quando você se permite
entrar nesse equilíbrio aí, você mesmo vai vendo, vai reconhecendo e vai dando esses movimentos em confiança, em tranquilidade. Essas cartas estão me deixando curiosa, mas eu vou falar sobre essas outras aqui primeiro. Aí diz assim, escute as suas memórias. E aí, essa coisa do escute, e aí escute as suas memórias, né? Eu fico sentindo que esse grupinho número 2 está falando com muitas pessoas sobre... tem coisas no agora que muito similares com coisas que você já viveu antes, e você pode ser mais capaz de perceber um padrão do que você está se dando crédito nesse momento, ou que esse momento de agora tinha essa função de te mostrar que você pode ouvir os seus instintos, porque você de fato está reconhecendo coisas importantes na sua caminhada. Exemplo, para muitas pessoas você pode ter vivido ou estar vivendo uma situação onde você teve uma impressão sobre uma pessoa, uma situação, uma conexão, e aí você teve a impressão, e aí não ouviu aquela impressão, mas aí você viu as coisas se desenrolarem numa direção, e aí pode ter um tempo, né, seja lá qual for o tempo, em que você vê que você estava certo. O pão de queijo me chamou a atenção de novo ali. E eu não sei o que, né? Não sei. Mas eu não quero... De repente, se o pão de queijo ele significa um negócio muito importante pra você aí, de memória, pode ser... Eu tô curiosa. Por que você escolheu o pão de queijo? Me conta aí nos comentários, se você quiser. Mas a grande coisa para muitas pessoas também, isso aqui do que a gente está falando não precisa ser só sobre isso, mas para a maioria das pessoas a gente está falando também sobre situações que o seu instinto te falou, ali é um negócio que eu preciso tomar cuidado, eu preciso dar uma barrada, tem que ver, e enfim, as coisas se mostrando como você estava certo. Aí volta para isso aqui. Tá tudo no seu lugar, tá tudo cumprindo com o seu papel. E que a grande coisa é que você, ao invés de, então, mergulhar numa preocupação, num pessimismo, não. O papel foi cumprido dos acordos e leia, conte essa história, leia esse momento como... Veja, eu estava certo, eu reconheci, eu posso ter dado o benefício da dúvida, não sei o quê, mas caramba, eu posso mesmo confiar nos meus instintos, eu estava correto. Então, cada vez mais eu vou confiar de ouvir os meus instintos, a minha intuição, porque eu realmente reconheço as coisas, né? Como elas são, isso que eu quis dizer. Vou trocar a bateria e já volto para olhar para essas 3 cartas aqui, ó. Vou até mostrar para você. Muito bem. Eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso aqui. O que mais que eu posso saber sobre essas 3 cartas? Aí, a primeira carta, na verdade, ela quis voltar a conversar com aquele momento que falava do afastamento, da importância do afastamento. Pode ter, de novo, como a gente falou, físico, mas não adianta fazer o físico e não o emocional continuar carregando junto com você, né? Então, precisa ter esse reforço. E aí veio essa carta de novo, outra balança, justiça. E essa aqui vem falando de verdade, clareza. Aí as próximas cartas estão falando o seguinte, essa carta fala da sorte, né? E mostra inclusive símbolos assim, né? De caça-níqueis, de trevos da sorte e tudo mais. Aí...
Tem uma carta aqui sobre perspectiva e decisões determinam o destino. Aí eu quero começar assim. Quando tá essa carta da sorte, ela fala de jogos de azar, que a gente chama assim, né? Então ela não tem uma determinação de que é sorte ou azar. Mas aí a carta que veio falando mais sobre isso é uma carta de ganho. Então aqui no nosso contexto da nossa leitura tem ganho. Só que isso é interessante também, né? Porque tá falando que tem uma coisa que se sente de um jeito, mas na verdade é outro. Então até esse elemento, essa dualidade aí da sorte, ela aparece aqui. Pode parecer um momento de azar, de perda, mas na verdade é um momento de ganho, de prosperidade. Aí a próxima carta mostra duas figuras de gerações diferentes, né? Ou uma figura mais velha observando a mesma situação, né? De quando era mais jovem. A gente falou de memórias aqui mais cedo. E aí tem esse elemento aqui de tempo também na carta, com uma figura mais jovem, uma figura mais velha, compartilhando aqui uma máscara, uma perspectiva, uma visão. E a próxima carta que fala as decisões determinam o destino, está dizendo assim também, de que esse é um momento de sorte para você que chegou aqui nesse grupinho número 2, porque de alguma forma é um momento que te ajuda a ver, enxergar algo importante para você, você e as suas escolhas, você e o seu caminho e a sua história. O que mais que a gente pode falar sobre o meu grupinho número 2 e o que você precisa ouvir agora? Seja destemido e se mantenha corajoso, forte, conecte-se com as suas emoções e mova-se para uma nova direção. Se você ficou na dúvida entre o grupinho número 1 e esse aqui, pode ser que tenha alguma coisa no grupinho número 1 que complemente. Se a tua intuição não te sugeriu também, talvez, o grupinho número 1, não precisa, tá? Mas lá tinha muito essa coisa de conexão com o coração e se movendo em novas direções. Por isso que eu tô dizendo isso. Mas aqui para vocês, com tudo que a gente viu aqui, essa ideia do movimento, ela apareceu de novo, né? O que mais que a gente fala sobre essa questão aqui, ó, esse trio das memórias, do escute e dessa outra conversa sobre tempo. Aí diz assim, para muitas pessoas as histórias vão se encaixar à sua maneira, mas que é uma mensagem que está dando uma dica para a gente, que nessas reflexões, quando você começa, ou tem a oportunidade, ou escuta, vê, lembra, como a gente falou, você começa a enxergar a tua história como uma história de coragem, uma história de caça pelos sonhos, coragem na busca pelos sonhos. Aí nós temos aqui o dançarino dos começos, e aí eu sinto que essa carta aqui tá falando esse momento marca o início, não só tem uma perspectiva, tem uma função muitas vezes diferente daquilo que parece pela superfície, como a gente viu desde o começo ali, mas que esse momento, passar por esse momento aqui, ele marca o início do seu movimento na direção de um sonho. Aí essa carta aqui, o ancestral das tribos, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o coelhinho. E hoje, antes de começar a sua leitura, não vai dar para ver aqui,
Mas eu tenho a minha gatinha, que ela é bem pequenininha, bebezinha assim, e hoje ela tava pedindo muita atenção. Eu coloquei ela aqui e ela tem um coelhinho de brinquedo. Eu trouxe o coelhinho dela pra cá, antes de começar a sua leitura. Então esse coelho me chamou a atenção. Eu vou pegar o livrinho e a gente pode dar uma olhadinha a mais nesse coelho, mas tem uma coisa que o coelho já conversa comigo, lógico, né? Fazendo referência a uma coisa Alice. O coelho, vamos lembrar ali, Alice, ela tá num exercício de conversar com a professora dela de que como que ela gostaria que a realidade fosse diferente. E ela tá naquele exercício. A professora tá ensinando como a natureza funciona, por exemplo, ela tá, não, mas se eu fosse criar um mundo, as rosas seriam assim, seria assado. Ela começa a cantar, então ela começa a criar um mundo, uma realidade, cantando, convidando, imaginando como seria, dentro do que ela acredita que seria mais legal. E aí, ela em algum momento coloca o dedinho dela na água e ali a gente vê que tem um abrir assim de frequência, né? Ali um símbolo de que tem uma vibração, um processo que se iniciou, inclusive passa uma borboleta, que faz referência ao efeito borboleta. Então, ali marca um momento em que se iniciou um movimento numa direção importante. E aí houve um desejo, um convidar, né, de uma experiência, de um sonho, de uma realidade, e aquilo jogou para o universo. E naquele momento, toda a movimentação na direção de que aquilo se concretize, se manifeste, se iniciou. Efeito borboleta. No grupinho número 1 eu falei muito sobre as engrenagens também, uma história parecida. Aí passa o coelho, porque o coelho na Alice ali é um momento de algo que chama a atenção dela para que ela vá numa direção, que é a direção de toda a experiência, toda a história que vai transformá-la, né? Alice é uma história de amadurecimento, de transformação pessoal, essas coisas. Então, ali o coelho, você vê, aparece algo que chama atenção e ela tem a escolha de correr atrás do coelho ou não. E ela escolhe seguir pela curiosidade, pelo impulso, ela vai atrás de ver o que esse coelho que é tão diferente me chamou a atenção, o que ele está fazendo. Tem outro momento de escolha também, quando o coelho entra na toca, ela tem a opção de, tudo bem, foi embora. Mas ela escolhe de novo ir atrás, mergulhar mais fundo. E aí é aquela cena icônica, né, da Alice caindo naquela toca do coelho por muito tempo e entrando no País das Maravilhas. Enfim. Eu me vejo de novo não indo na direção de conectar tudo isso que a gente conversou agora com a história, com a narrativa do que a gente está falando aqui, mas o que eu sinto é o seguinte, esse coelho, ele tem momentos que você enxergou ele como uma inspiração, uma ideia que abriu portas, que trouxe um entendimento maior, iluminou coisas. Tem momentos que você enxergou esse coelho como vilão, porque ele me fez cair dentro desse buraco. E dentro desse buraco tinha aquela rainha que era ruim, aquela rainha. Quase mandou cortar minha cabeça várias vezes. A grande coisa aqui é que tem isso também. Se eu vou determinar que o coelho era mocinho ou vilão, a grande coisa é que na engrenagem das coisas, tudo começou a partir daquele desejo e cada um cumpriu com o seu papel. Aí aqui, essa energia de ancestrais das tribos que veio com o coelho. Apoio e ajuda. Que interessante. Representa apoio e ajuda sem amarras. Apoio e ajuda sem amarras. Um reconhecimento de iguais,
um reconhecimento de família, unidade dentro de um grupo, o fim de uma isolação. Ou de um isolamento, acho que é isso, né? Eu sou ancestral das tribos. Eu venho até você em tempos em que você precisa, em tempos de necessidade, quando eu ofereço ao coletivo o apoio de suas tribos. Eu posso vir como um amigo, como um membro da família ou como um estranho. Não importa qual é o seu objetivo ou em que estágio você está na sua jornada. Eu estou aqui para trazer força e apoio na sua caminhada. Olhe para mim em tempos de grandes desafios e reconheça a minha presença em qualquer situação que venha na sua direção. Então, eu sei que eu conversei muito falando sobre isso aqui, né? Essa coisa de como ler o que já aconteceu, como se fosse uma história. É verdade, a gente acabou entrando em Alice, que é um livro também, né? Como era essa moça lendo um livro aqui desde o começo. Mas também tem um elemento aqui, porque quando a gente leu o livrinho, ele falou muito no presente, né? Então, é um convite também de olhar para esse presente e reconhecer o coelho ou os coelhos, né? Que estão também presentes no seu momento, porque eles estão também, ó, de novo, o coelho, ele mostrou uma direção. Alice convidou, cantou, vibrou, iniciou o efeito borboleta com livre-arbítrio ali, como co-criadora. Aí veio um coelho que mostrou uma direção que fazia parte do caminho. Então, interessante pra caramba isso aqui, hein? Meu grupinho número 2, e tudo começou com um pão de queijo. Confie nas suas memórias, escute as suas memórias, observe a tua história e as pessoas com esse olhar. O que me chamou muito a atenção também são conexões sem amarras. Especialmente quando a gente tem essa carta aqui dos contratos. Contratos fala de amarras muitas vezes, acordos, tem expectativas, tem um compromisso. Tem uma coisa aqui nessa mensagem também que lembra, né? Para muitas pessoas tem isso, não tem uma amarra, um compromisso. O papel de cada um é diferente disso. Tem situações de acordos espirituais, amarras e tudo isso, as coisas existem. Mas para você que escolheu esse grupinho número 2, e o que você precisa ouvir agora, e conforme a gente foi conversando, você foi reconhecendo histórias aí da tua vida. Pois bem, nesses aspectos aí que vem essa conversa de não tem amarras. E aí eu até ouço assim, pode ser que já tivesse antes, entendeu? Que antes houvesse, mas que hoje não tem. Aí a próxima carta que aparece falando, olha, criando o céu na terra, está acontecendo, Lemúria. Não é à toa que eu, no canalizado, escolhi trazer o exemplo de Alice, que estava fazendo o quê? Criando a sua versão de realidade, no comecinho ali do filme. A próxima carta fala do pulsar da mãe. Pause. Se você tiver a oportunidade de passar tempo na natureza, faça isso. E essa carta, ela me fala sobre renascimento, ela me fala sobre celebração da vida até esse momento e preparo para renascimento, renovação, mudanças, grandes mudanças. Qual que é a última coisinha que a gente pode falar aqui para o meu grupinho número 2? Nesse momento. E o que eles precisam ouvir agora. Mantenha um coração leve.
Porque é verdade, né? Tem uma travessia, tem um renascimento, e aí a gente tem aqui o escaravelho que os egípcios colocavam no coração dos faraós, quando eles iam fazer essa grande travessia do renascimento. O escaravelho era colocado no coração porque chegava aquele momento em que ia se pesar, né? Na balança, que teve várias vezes aqui, verdade. Na balança onde se pesava o coração daquela pessoa versus uma pluma de avestruz, se o coração tivesse mais pesado que essa pluma de avestruz, por qualquer razão que seja, né? E se tivesse tão leve quanto ou mais leve, ia para o que se reconhecia como céu, um jardim que era o céu. Aí, o escaravelho fazia o quê? Ele tinha essa função de ser advogado desse coração e de ajudar, né? Na hora de pesar da balança ali, que o coração dessa pessoa tivesse leve, que nada fosse dito contra aquela pessoa naquele momento. E eu li em algum lugar assim, inclusive, de que ajudava a gente a esquecer, se a gente cometeu uma indiscrição, o escaravelho ajudava a gente a passar no teste, sabe? Como se fosse aquele teste de, como se diz, polígrafo que fala, né? E aí não captava, no peso do coração, se enquanto se perguntava ali, fez isso, fez aquilo, de repente tinha uma das coisas que parece era se você ouviu conversas alheias, né? E aí a pessoa dizia não, e aí de repente esqueceu que ouviu, sim, conversas alheias antes, mas tudo bem, passou porque o escaravelho ajudou a manter o coração leve ali. Então tem assim, o que eu tô querendo dizer? Esse olhar para o seu emocional está dizendo que tem toda uma história, todo um contexto, um jeito de sentir versus o que realmente é história, bibibi, babá, como a gente conversou. Mas nesse momento que a gente está se vendo aqui é um exercício de perspectiva, de desconexão, não por um problema, mas por continuidade, por libertação, para florescimento, renascimento, para seguir em frente, né? E esse escaravelho dizendo a mágica trabalha através de você, porque nesse momento aqui eu sinto que você pode estar tendo conversas ou vivendo experiências em que você está tendo essa oportunidade de enxergar literalmente o poder das tuas decisões na direção das coisas. Muitas vezes em viver o resultado em primeira mão, muitas vezes você está ouvindo histórias que são mesmo de outras pessoas, mas que ilustram decisões diferentes em contextos muito parecidos, em que direção cada coisa foi, entendeu? Então vem o que deixa o seu coração leve nesse momento, e é essa a função do seu momento, é trazer essa leveza de te mostrar que a mágica trabalha através de você e o quanto você já fez mágica na sua história, na sua vida, para que você se permita também tirar qualquer medo, preocupação, inclusive qualquer responsabilidade que não é sua, que você esteja puxando para você, ou que esteja se tornando um fardo para você. Aí a próxima carta fala, eu me relaciono em paz, porque a outra coisa que ajuda a manter esse coração leve, o que a gente estava falando? Tem momentos que esse coelhinho, que ele pode ter sido inspirador, né? Ajudou mesmo, assim, falar, não, faz assim, olha para lá, que legal, nananã. Tem momentos em que esse coelho, ele pode assumir um papel de vilão na nossa história. Então, esse momento aqui de eu me relaciono em paz, vem com esse convite de enxergar todas as peças. Não falei que eram peças aqui na sua leitura? Ó, as pecinhas, ó. Enxergar todas as peças e enxergar o que tem de diferente, enxergar que são peças numa engrenagem maior e que isso tem paz, encontrar paz nisso, sem mágoa, ressentimento, nem culpa também, cada um cumpriu com o seu papel, inclusive você, inclusive os momentos que você acha que você cometeu um erro
e se realmente ali era o espaço e a hora certa para você cometer um erro e você aprender ali, para que quando chegasse um outro momento mais importante, mais definidor no teu caminho, você já soubesse escolher melhor para você, entendeu? Então até os erros, né? Perdoe. E você, a parte importante, está no momento de renascimento e de criar céu na terra para você, uma nova realidade, onde uma nova fase importante, uma nova era no seu caminho, na sua jornada, onde tem coisas que tem muito valor para você, são ideais para você, pode não ser ideal para o outro, mas como você se sente, o teu coração, como você vive o seu dia, essa é a sua realidade, né? Então, desde que você esteja contente, em equilíbrio, em paz, feliz, próspero, é isso que importa, né? Muito bem. Ó, eu espero que essa leitura tenha ajudado. É uma leitura bem expansiva, eu sinto que dava para continuar tirando mais carta e conversando até, mas isso aqui que a gente conversou já é o suficiente pro meu grupinho número 2, tá? Espero que essa leitura tenha ajudado. Beijo grande para vocês. Se tiver interesse em marcar uma leitura particular no pollination.com.br e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui meu grupinho número 3, vocês que escolheram esse isqueiro. Muito bem, é bem objetivo, é um isqueiro e é engraçado porque eu sei exatamente a direção que eu poderia ir com uma mensagem já vindo do objeto sendo um isqueiro, mas aqui com o seu grupinho número 3, de início assim, eu não quero ler muito no objeto em si. Vamos olhar para as cartas. As primeiras cartas me falam qual a energia influenciando o teu momento. A próxima fala qual que é o estágio da jornada nesse momento e o que você precisa ouvir agora. Legal. Vamos lá. As primeiras duas cartas. Primeiro que eu bato o olho assim nas cartas do meu grupinho número 3 e é uma mensagem bem gentil, leve, livre, cheia de compaixão, amor. Isso está muito claro com as cartas aqui. Então tá, a energia influenciando esse momento tem a carta da temperança, que fala justamente do tempo que leva para as coisas encontrarem a medida certa, fala sobre tempo divino, né? O tempo trabalhando a nosso favor. Aí a próxima carta mostra essa figura segurando um coração. Tem muito sagrado feminino aqui. E aí quando... E aí quando eu olho para esse coração, eu vejo que essa conversa com o meu grupinho número 3 é como se fosse essa energia de universo, de energia de sagrado feminino, de guias, protetores, né? Conversando, né? Dizendo, eu estou ajudando em tempo divino a encontrar o equilíbrio das coisas, transmutar energia, por isso que é o tempo que leva para ver certas questões se concretizarem, mas eu tô de olho, trabalho com as coisas como são nesse momento, né? Temperança fala muito sobre isso, não é a gente que estão sentando a gente no banco de espera até chegar a nossa vez de viver, não é isso? Ela fala assim, inclusive, tudo que vem na sua direção, trabalha com o que vem na sua direção, porque faz parte desse processo de encontrar a medida certa. Aí essa próxima carta, falando aqui do coração, né? Então, como eu estava dizendo, quando eu olhei para essa carta aqui, eu vi essa força abraçando, acolhendo o coração. Então, o que eu ouço? Para muitas pessoas... é uma energia que está falando que está abrindo e preparando o seu coração, te conectando mais com o seu coração, expandindo o seu coração, limpando o seu coração. E aí eu notei também uma borboleta aqui nessa altura do chakra do terceiro olho, né? E também transformando um jeito de enxergar as coisas
E é por isso, o tempo divino está colaborando dessa forma, abrindo o coração, expandindo o coração, amadurecendo o coração também, integrando mais o teu jeito de pensar com o teu coração, que aí, quando essa coisa está equilibrada, a gente é imparável, é uma palavra, porque você vai ganhando cada vez mais confiança de ouvir e agir a partir do que é a verdade do teu coração e encontrar caminho, sim, para ver as verdades do teu coração tomando forma, de uma forma próspera, saudável, livre, né? Aí as próximas cartas justamente vem falando de que é uma energia de libertação. O nome dessa carta é Picos de Felicidade. Essa moça ficou tão feliz, deu um pulo tão alto que ela foi acima das nuvens. É uma carta de número 33. 33 é número divino de cocriação. 44 é número divino de proteção, os 4 para mim representam também do que é fundamental, né? De ter uma base, do que é a base. E a gente viu aqui que tem uma base emocional e de perspectiva, de um jeito de pensar sendo equilibrada, transformada, enquanto vai abrindo, criando espaço para mais. Essa energia 33, ela muitas vezes me fala sobre atrito para criar novas energias, novas possibilidades, novos caminhos. Mas é interessante que aí a próxima carta é a flor, né? Que é aquela cartinha do que é que você precisa ouvir agora. Então, assim, nas 2 primeiras cartas que contavam pra gente sobre a energia influenciando o seu momento e o que é o seu momento, a gente tem aqui um reconhecimento da energia que está falando. Eu estou trabalhando muito o seu emocional e os padrões de pensamento, transformando, reprogramando muitas vezes, né? A gente sabe que apesar das cartas serem lindas, e eu vou reforçar para você, a sensação da energia toda é muito tranquila, amorosa, gentil, certo? Mas que aqui, por exemplo, na prática, nesse processo de reprogramar, transformar um jeito de pensar, muitas vezes é um pouco doloroso para a gente, porque, olha só, um exemplo mais fácil de ilustrar e reconhecer do que a gente está falando. Não dizem que para construir um hábito a gente precisa de 3 meses, não é? Mais ou menos isso. Aí imagina essa energia que está falando, que está reprogramando, desconstruindo certos jeitos de pensar e reprogramando para novos jeitos de pensar, enxergar as coisas que estejam mais alinhados, né? Ou mais integrados com o coração. É lindo, mas na prática dá um pouco de trabalho, requer derrubar barreiras, tirar resistências, questionamentos, né? Muita atividade mental, muita atividade emocional, também tem isso. Para o meu grupinho número 3, a sua saúde mental e emocional precisa ser a sua prioridade, porque tem muita atividade aqui que te favorece, mas tem muita coisa se mexendo, te cutucando aí. Também tem isso, quando tá olhando para questões do coração, então tem coisas que podem ser feridas antigas, que vêm para a superfície, para permitir cura, reconhecimento, essas coisas. Então, é uma energia que tá falando assim, que é uma energia de construção, mas que apesar desse ser um grande presente para você, de que não é um caminho fácil. E aí não é assim, que difícil, não sei o quê. Não. É um grande presente, é uma grande oportunidade. Isso aqui não tem preço, passar por essa energia, porque é aquilo que eu estava falando mais cedo. A hora que integra isso aqui, você fica muito mais forte. O que muitas pessoas colocam como opostos e se colocam e aceitam essa posição de ou eu ouço meu coração ou eu ouço a razão. E dali já limitam, inclusive,
as suas possibilidades, depois que você passa por essa caminhada aqui, você chega num ponto e vai continuar integrando e crescendo para sempre, todo mundo, né? Ainda bem, a nossa vida ela é de crescimento e aprendizado, mas você chega num ponto onde você se vê não precisando, você consegue fazer as duas coisas, enxergar caminhos para ter as duas coisas de uma forma muito real, muito prática. Então você vai criando uma realidade para você onde não precisa ser isso, ou eu vou me sentir bem ou eu vou pagar minha conta. Não precisa ser isso. Então tem muito valor, por isso que eu estou dizendo, é um grande presente. Só que esse momento da desconstrução, de reprogramar, de rever, de exercitar, elevar de consciência para se perceber, entendeu? Tudo isso é mais desafiador. Mas é uma mensagem que está falando assim. Então, o que você precisa ouvir agora é: traga gentileza, compaixão, sem cobrança. Por quê? Porque não é um teste de performance. O que te colocou, bonito que eu ouvi, o que te colocou nesse momento, nesse caminho, não é o quanto você sabe ou você não sabe, o quanto você é inteligente ou não é, o quanto dinheiro você tem na conta ou não. O que te colocou nesse caminho foi o teu coração, porque ele é essencial, tem partes do caminho, tem situações em que a gente sempre vai se ver na posição de escolher o que eu vou alimentar. E já tem na base, de base, um coração capaz de escolher a partir de amor. Amor romântico, amor próprio, amor fraterno, compaixão, empatia, sabe? Então, essa base já existe. Só que aí tem outras questões de passado, e é a carta que caiu na mesa, desafio, de passado, das experiências vividas e tudo mais, de um condicionamento, de mágoas, de medos e tudo mais, que são essas coisas que a energia está falando, que está equilibrando, limpando, libertando, não porque tem que colocar em você algo que você já não tenha e já não seja, para que você crie a realidade, que cocrie, né? A realidade que você quer para você de acordo com os desejos do teu coração. Não é sobre colocar aquilo que você já não é, já não tem. É sobre tirar aquilo que atrapalha você na hora de reconhecer uma situação, dizer os seus sims, dizer os seus nãos, alimentar um tipo de papo, de assunto, de energia, de dinâmica, entendeu? É tirar os cacarecos. E quanto mais você, em confiança, na sua energia, na tua conexão com o teu coração, com as tuas verdades, você fica, mas naturalmente você vai fazendo essas escolhas que vão gradualmente criando essas relações, esse jeito de trabalhar, esse jeito de viver. Então, por isso também que o que você precisa ouvir agora é que o caminho do teu coração, dos teus desejos, da tua felicidade, da tua liberdade, etc, etc, mora muito em você se permitir caminhar com essa tranquilidade, com essa leveza, com essa compaixão. E pode parecer assim, ai, que papo de bicho grilo, né? Mas assim, tem uma lógica por trás disso. Porque se você se vê numa situação, e a gente sempre pode se ver numa situação em que a gente não tem todas as informações, em que a gente não está enxergando tudo, porque é fato, é característica sobre a nossa existência humana, de que a gente tem uma limitação do que a gente pode perceber. E aí dá para ficar um papo bem viajandão, mas não precisa. A gente pode partir dessa premissa. Ser humano já tem isso, já se entende que tem muito até naquilo que a gente enxerga, que está na nossa frente, de que pode não ser necessariamente exatamente como eu estou enxergando as coisas. Imagina quando a gente envolve uma complexidade maior nas histórias, que envolve o caminho de outras pessoas, as decisões de outras pessoas e etc.
Então nem precisamos ir nessa direção. Então, partindo desse princípio de que sempre tem uma certa limitação, requer também uma certa confiança de que tem coisas que estão nas minhas mãos, tem coisas que não estão nas minhas mãos, até porque eu nem vejo tudo. Então eu confio que o universo é uma engrenagem que funciona muito bem e que o que não está nas minhas mãos já está sendo cuidado. O que está nas minhas mãos, se eu sei que o caminho que, de novo, né, numa grande lógica, no esquema das coisas, o que vai trazer uma felicidade, uma satisfação para o meu coração é aquilo que o meu coração escolhe, então se eu me vejo numa situação que a regra social ou a expectativa diz que eu devo me vestir assim, um exemplo bobo, tá? Eu devo me vestir assim para ser visto dessa forma, que será respeitado, que receberá oportunidades, que será atraente, não sei o que lá. Só que comprar essa roupa vai causar um desfalque financeiro tamanho que eu vou ter a roupa, mas eu vou ficar muito chateado, preocupado, porque vai faltar para outras coisas. Um exemplo. Ou eu vou vestir essa roupa, mas eu detesto. Eu não gosto de vestir essa roupa. Quando eu tô vestindo ela, eu sei que eu estou num personagem, por isso e aquilo, nananã. Enfim. Esse é um exemplo simples para falar que olha só como, em teoria, é também uma prática simples. Aqui, numa compaixão, numa gentileza, eu não vou me obrigar a vestir uma roupa na qual às vezes não é a minha prioridade colocar os meus recursos ali, porque nem é tão importante para mim, eu nem gosto dessa roupa, eu não me sinto bem nela. Então, eu vou arriscar, entre aspas, o julgamento do outro, não, aquela porta não se abrir, né, porque eu não tenho a roupa, ou ser julgado como algo que eu não sou também pela roupa que pelo como o outro lê a roupa que eu escolhi usar, que está fora dessa listinha pré-definida da mensagem correta a se mandar. Enfim, ainda assim, dá para ficar bem complexo. Eu vou escolher o simples. Eu não gosto, não me sinto bem, não vejo necessidade de pegar os meus recursos e alocar nessa direção. Eu preferiria pegar esse dinheiro e fazer uma outra coisa com ele. Não é pensamento de escassez, é pensamento de não sou obrigado. Isso seria uma decisão em relação ao coração, uma decisão em compaixão, em autogentileza, em autocompaixão, em escolher preservar o seu caminho, o seu coração, o seu bem-estar, em se lembrar que a vida tem uma dimensão tão grande, é um caminho tão sagrado que essas bobagens pequenices não têm o direito de tirar a paz do seu coração, de tirar o tempo que você vive, enxerga o mundo, está presente, aproveita ele. Então, por isso que vai virando uma regra simples, sabe? Que na prática ela pode ficar um pouco mais complexa porque requer coragem. Mas é isso que essa energia está falando. Tem tempo divino e essas coisas estão se equilibrando. Você está cada vez mais enxergando, você está cada vez mais ouvindo, entendendo o teu coração. Você está cada vez mais integrando, tendo essas coragens, limando aquilo que não encaixa. Então, o que você precisa ouvir agora é que essa é a carta principal, né? Não é um teste do que você faz certo ou que você faz errado, não é uma cobrança de performance para você receber a felicidade que você deseja, muito pelo contrário, esse caminho aqui também, você só consegue andá-lo em amor, compaixão, gentileza, porque senão ele vira autocrítica muito grande, frustração, ansiedade, dor, será que eu estou fazendo as coisas certas? Se eu tivesse feito certo, já estava mudando as coisas? Não. Aí vai virando, você vai soltando a sua mão, sabe? Você vai virando mais uma figura que cobra.
de você, tem o mundo inteiro e mais você, cobrando de você performance. Então, tem uma coisa aqui nesse meu grupinho número 3, que interessante. Agora eu quero pegar o isqueiro, né? O isqueiro iluminando, o isqueiro acendendo, né? Acender fala sobre esse elevar de frequência também. O isqueiro fala sobre ativação, fala sobre purificação, fala sobre uma energia de fogo, também traz movimento, né? E aí eu fico sentindo que meu grupinho número 3 é esse grupinho complexo, entendeu? A gente tá conversando mais sobre, eu sinto, as lições ou o seu despertar, as questões que estão se iluminando, se ativando para você nesse momento, do que uma situação específica, sabe? Porque você tá numa jornada importante, que eu chamo da jornada do coração corajoso. Por conta de tudo isso que eu te falei. Aí tá falando assim, que nesse pedaço aqui que a gente tá se encontrando agora, por que você precisava ouvir tudo isso também, né? Para esse momento de gentileza. Porque, inclusive, nesse momento em que você está, o universo também tá te ensinando a reconhecer quando falta isso no outro. Quando falta em você e quando falta no outro. Quando você está enxergando, percebendo, mas está agindo de um jeito que não te dá compaixão, compreensão, que não te perdoa. E quando falta também gentileza, compaixão, perdão no outro. Reconhecer, né? Além das máscaras. Porque muitas vezes as questões se apresentam assim, de primeira, com essa máscara da compaixão, empatia, gentileza. Nesse pedaço em que a gente se encontra, o universo sabe também a importância de você saber reconhecer o que é verdadeiramente isso e o que é falso, que se apresenta, coloca essa máscara, veste essa roupa, mas não tem esse coração. E isso pode ser também uma lição desafiadora de lidar. Pode trazer decepção, pode trazer também uma mágoa. Não precisa, tá cada um cumprindo com o seu papel. A próxima carta, ela fala de triunfo, movimento positivo na direção de vitória. E tá falando assim, que você enxergar além dessas máscaras no outro e suas também, que a gente também, né, coloca aí as nossas máscaras que também não ajudam a gente muitas vezes. Mas enfim, nesse momento aqui, é uma mensagem que está falando que muitas vezes até isso, né? No momento em que essa mensagem chega até você e você chega até ela está dizendo que você está cumprindo, está se removendo, tem sucesso nesse reconhecimento de onde tem um falso coração, vamos falar assim, e que aí agora estamos seguindo na direção de um próximo passo, de uma próxima fase na sua jornada. Eu vou trocar a bateria, mas eu vou perguntar mais sobre esse próximo passo aí. Foi legal esse momento para trocar a bateria, porque dessa outra perspectiva, né? Eu enxerguei esse baralho aqui, que é verdade, é meu oráculo de Rumi. Falei de um jeito esquisito, né? R-U-M-I. Rumi, que ele fala muito desse amor maior, né? Um poeta e espiritual também, que fala muito sobre amor. Então, quando a gente está perguntando qual que é o próximo passo, em que direção que esse cavaleiro está indo, está se libertando de questões do passado, através de aprender a reconhecer o falso. O que você precisa ouvir é que o seu caminho é gentil, de compaixão, e que você precisava aprender a reconhecer o que se veste de uma forma, mas que tem outra essência no coração. Próximo passo.
Uau! Próximo passo é a bênção do que parecia ser impossível se mostrando possível. A bênção de Zahara é o nome dessa carta, então uma bênção. Inclusive, ela tá também botando a mão assim no coração, né? A bênção do que o impossível feito possível. Lembrei de uma outra cartinha que existe num outro baralho meu que fala assim, milagre, quando o que parece improvável também é possível. Então, um milagre, uma bênção do que parecia impossível se mostrando possível. Eu sei que eu falei 15 vezes, mas puxa, que boas notícias, quero falar mais 42 vezes. Vamos fazer o mantrinha. Aí eu trouxe mais cartinhas aqui, dizendo assim, isso se mostra em Pagem de Ouros. Pagem de Ouros fala sobre o presente de recomeço. Todo pagem, para mim, representa uma energia de iniciante, porque eles são os mais novinhos, né, das cartas de corte do tarô. Então, uma energia de iniciante. E Ouros fala muito sobre plano material, as coisas concretas. Então, ele fala para mim sobre um presente de recomeço concreto, do tipo, você anda. Esse caminho não está só no espaço das ideias, dos desejos, só que você, nesse momento de início, onde você está aprendendo a fazer as coisas de um jeito diferente, de forma muito prática, concreta também, encontrando eu sinto que tem a ver com esse papo do equilíbrio aí, que nesse momento você inicia também com o universo dialogando e te mostrando o que você pode fazer diferente nesse novo caminho, nessa nova bênção. E aí a próxima carta que aparece junto com esse presente de recomeço é um 5 de ouros, que tradicionalmente mostra pensamento de escassez, dinâmica de migalhas, medo de falta, medo de abandono. Só que quem fez esse baralho aqui já transformou a energia e fez um 5 de ouros que mostra, ao invés de falta, tem fartura, não tem nem abandono porque tem os gatinhos aqui juntos, não tem falta porque tem as comidinhas, tem estrelas também que representam possibilidades, né? A carta da estrela, e representam ouros também, mas enfim. A gente começou a conversa falando sobre uma alquimia, né? Um reestabelecer de equilíbrio, uma transmutação de energia. Então, eu não acredito que esse 5 de ouros ele seja apenas uma coincidência. Eu acredito que ele também esteja falando que, com o tempo, também essa energia foi transmutada. De sair do espaço do medo de falta, codependência, medo de abandono, entendeu? E foi entrando nesse novo espaço, e esse é o presente. Tem mais uma coisinha com esse Pagem de Ouros aqui. Primeiro que o gatinho está recebendo esse presente, né? Reforçando que é a sua bênção aqui. Tem mais uma coisinha que eu quero saber sobre você aqui, me chamou a atenção. Isso é bastante canalizado e intuitivo. Para muitas pessoas podia parecer impossível também, porque você podia achar que você não tinha o acesso ou que você precisava ter para viver esse momento. E aí você pode se surpreender que, na verdade, você achava que você precisava de uma coisa e a limitação estava aí. Na verdade, para acessar essa energia, esse momento, era de outra coisa que você precisava e você já tinha, só que você estava mirando e achando que
para ir nessa direção, para ter isso, eu preciso desse negócio. E eu não tenho, entendeu? Isso é mais específico, é mais canalizado. E a grande coisa é, você já tem. Você já tem, é isso que interessa, meus amigos. E aí, eu tenho o Arcanjo Gabriel, que fala sobre mensagens, que fala sobre revelações, né? E é interessante também que eu vejo aqui esse Arcanjo Gabriel, ele tá com as mãos abertas e com os braços abertos e as mãos assim, né, viradas para cima. E aí na mão esquerda a gente vê que já tem um passarinho sentadinho ali. E na mão direita a gente vê um passarinho vindo, chegando para sentar na mão dele aqui. Então, eu fico vendo esse Arcanjo Gabriel falando sobre uma mensagem, uma revelação de que tem uma chegada, ou que aquilo que falta, essa coisa que eu estava falando agora há pouco, aquilo que achava que faltava já tem, né? Aí a próxima carta mostra essa carta aqui, ó. Que eu vou dizer o seguinte, ela tá contando milhares de histórias. Tem uma parte dessa carta que ela fala sobre você e o seu trocar de pele, o seu trocar de... Você vai se ver, ou, né, se você olha para trás, você percebe como você foi se apresentando de forma diferente na sua caminhada, mas eu sinto que tem muito disso também. E se prepare, né, que daqui para frente, cada vez mais, você também vai se ver mudando o jeito de se enxergar, de se apresentar para as pessoas, no amor, trabalho, família, amigos. Tem uma outra coisa sobre essa carta, que ela fala sobre, para algumas pessoas, você vai reconhecer certas dinâmicas que não são saudáveis. Existe uma coisa chamada vampiro energético também, né? Então pode ter um espaço disso, de que para algumas pessoas, todo esse caminho que a gente falou de você saber reconhecer o que de fato está no coração ou não, não sei o que, é importante e que você precisava confiar nisso de primeira, porque tem uma dinâmica que suga, né, de você. Mas eu fico querendo reforçar isso. Não é uma conversa para que você se sinta mais limitado. Não, é para te dar ainda mais confiança de que você é livre para ir e vir e viver de acordo com o que o teu coração diz que é certo para você, entendeu? Como a gente conversou. Aí essa próxima carta fala das areias do tempo. E a primeira coisa é que as areias do tempo falam de questões do passado, muitas vezes de questões de vidas passadas, né? E que é passado dessa vida aqui, mas inclusive está dizendo que quem chegou nesse grupinho número 3 aqui está resolvendo certas dinâmicas que não são nem de hoje. Eu vou tirar mais uma carta sobre ela, que ela continua me trazendo uma curiosidade. Mas aí um reforço de que toda essa nossa conversa e o que você precisa ouvir agora é de que tudo isso só prova o quanto você pode confiar em você. É essa carta que fala isso. Então, confie nos seus instintos. Olha toda essa história. Olha toda essa narrativa. Cada coisa cumpriu com o seu papel, tudo muito importante. Você também cumpriu com o seu papel. Em alguma leitura eu falei assim, será que foi nessa?
de que às vezes até a gente fala dos nossos erros, né? E pode até se culpar aí, né, pelos nossos erros, mas e se não teve erro? Teve aquele momento em que era para você ter experimentado essa energia, esse tipo de dinâmica dessa forma, porque você já ia numa direção que ia precisar dessa sabedoria, de saber ter esse discernimento para você. Então, tem uma coisa aqui para o meu grupinho número 3, que o que você precisa ouvir agora é que você precisa confiar nos seus instintos, não na defensiva, não como presa, porque você não é presa, mas nessa tranquilidade, nessa coragem, de um coração corajoso, como eu estava falando. Eu vou tirar mais uma cartinha aqui. Tem muitas coisas aqui, tem muitas coisas. Vou pegar essas que se mostraram primeiro. Aí fala assim: um reforço, mais uma carta de presente aparecendo aqui na mesa. Agora, tem tudo isso que a gente falou. Entendi, ouvi, obrigado, universo, reconheço, confio e cada dia mais vou ficar ainda mais mestre nessas coisas que a gente conversou. Então, garantido que cada dia vai ficar ainda mais legal o meu caminho, a minha vida. Legal. Aí agora a mensagem quer reforçar essa parte do receber o presente. Por quê? Para algumas pessoas, você pode ter para algumas pessoas, tá? Você pode ter um receio de receber. Um receio pode ser aquela pessoa que fica sem jeito de receber, sabe? Porque em cima daquela carta que falava dessa gentileza, dessa essência, né, que a gente falou, do coração, com compaixão, com empatia e tudo mais, veio essa carta que fala dos monges e freiras. O meu código com essa carta é que quando ela aparece, a gente vem falar de que tem questões de passado, e a gente viu aqui das areias do passado, por isso que eu trouxe esse baralho, que podem ter conexão com ideias que o nosso coração e a nossa alma acredita, né, bem antigas, de que uma boa pessoa que tem um bom coração ou ser bom tem a ver com menos, com reclusão, com pobreza, com celibato, essas coisas. Aí, nesse contexto aqui em que a gente está se conversando, é uma mensagem que está falando, vamos falar agora do presente, é esse momento de receber. Se essa coisa está tá consciente ou não, pode valer a pena. Pode valer a pena o seguinte exercício, e aí você faz isso de acordo com o que o teu coração conversa e entende como verdade para você, tá bom? Mas a sugestão é exercer então o seu livre-arbítrio, a sua escolha, onde você afirma, onde você diz que se você fez acordos, promessas, votos no passado que não estão ajudando você no presente a viver uma vida livre, feliz, equilibrada, próspera, em paz, em amor, que você desfaz esses votos sabendo que você fez com o melhor que você sabia sobre você, sobre o mundo, sobre o outro, mas que se essas coisas foram um erro e que você está hoje atrapalhando esse seu livre-arbítrio expressado, que são os votos, promessas, etc, etc, que você usa esse seu livre-arbítrio para cortar, para concluir isso também, porque hoje você entende de que essas coisas podem estar atrapalhando com o equilíbrio hoje, da sua vida hoje. Certo.
Mais alguma coisa que eu falo para o meu grupinho número 3? O que são essas duas cartas aqui? Bom, aí a primeira fala assim, cuide das suas necessidades, que eu sinto que é muito, de novo, uma mensagem com tanta compaixão. Desde o começo estou falando isso para você, que fala assim, cuide das suas necessidades, não é feio, não é característica de pessoas egoístas, ruins, nada disso, você merece, e o cuidar das suas necessidades é esse ato de amor próprio também, de eu quero, eu desejo e eu participo de criar para mim, em primeira mão, uma vida sagrada, né? Que dá espaço para o meu coração, para eu ser bem tratado, para eu ser feliz, e eu ativamente me removo, concluo dinâmicas que não permitem isso, caminhar em compaixão, em gentileza, em respeito, em amor do meu coração. E eu também permito e agradeço e convido que se tem presentes, se tem presentes para receber, eu sei que eu mereço, porque eu mereço amor, compaixão, alegria, bem-estar, que é para isso que eu tô vivo. A próxima carta fala do sol. Aproveite sucesso e felicidade. Aí tem uma coisa aqui que teve algum grupinho, acho que foi o 2, que em algum momento conversou comigo assim, parecem peças soltas, que eu vou deixar elas soltas, porque elas podem se encaixar de um jeito diferente para pessoas diferentes, mas que, olha, tá vendo que tem aqui um sagrado masculino e um sagrado feminino, e esse sagrado feminino preso aqui dentro dessa cúpula. E aí a próxima carta mostra essa sereia, né, presa dentro de uma cúpula e se libertando aqui dessa cúpula, né? Tá vendo que aqui a mão já tá saindo da cúpula. Na próxima carta, eu pensei assim, tá se libertando mesmo ou fui eu que desejei? Isso e falei na mensagem. Aí eu até olhei a carta de novo, não, eu falei, eu não interferi não com a mensagem, ela tem realmente uma mão já saindo aqui dessa cúpula. E aí, no outro montinho aqui, tinha essa mensagem de libertação também, né? Desse cavalo saindo da cúpula. Mas eu já tava torcendo já. A próxima carta, ela mostra um encaixar de peças. E eu sinto que está falando de uma história específica também. De que você encaixa as peças de uma história melhor. E tem temas como controle, limitação, transformação, libertação, vulnerabilidade, estratégia, essas coisas que aparecem nessa imagem aqui, com um jogo de xadrez, as borboletas sendo libertas, essa figura que está aqui num lugar que a gente vê que é um encarcerado, né? E essa libertação, e aqui a caixa de Pandora, que representa essa energia, é verdade, do 33 que eu estava falando, né? Que é energia de caos criativo, onde tem caos, onde tem tensão, atrito, fogo, verdade. Para criar novas possibilidades, novos caminhos, novos cenários. E que é desafiador passar, né? Por essa energia, mas a história já ensina a gente de que aí a gente mantém a esperança, que o único jeito de passar por esse criar é com esperança, porque mantém a gente numa frequência que permite a gente literalmente passar pela energia de forma segura, porque a gente está numa frequência neutra, numa energia que está vibrando numa frequência diferente. Interessante isso. Aí, por que eu arregalei o olho? Porque eu acho que eu tinha falado, né?
aqui é do que parecia impossível sendo feito possível. Então eu sinto que é uma mensagem que está falando assim, aquilo no qual você manteve a esperança, é disso que a gente está falando. Vem, inclusive, uma clareza um pouco maior. Você vai encaixar as peças sobre uma situação específica ou uma dinâmica que envolvia esses negócios que a gente está falando aqui, esses elementos. Tem borboletas, tem gaiolas, tem xadrez, tem uma moça com um manto vermelho e ela tá nua assim, né? Me mostrando muito essa referência entre o vermelho, que é de proteção, segurança, e a vulnerabilidade dela nua, né? E também esse tema, né, do preso, do limitado, tem girassóis. Eu tô te falando o que tem na carta porque eu sei que são peças do tal do quebra-cabeça, né? O xadrez é um jogo onde a rainha protege o rei. E quem está sendo liberto é rainha, yin, também tem isso. Vou jogar essa e deixar assim, porque de novo é mais uma peça do quebra-cabeça, mas eu não tenho uma história, uma narrativa que serve para todo mundo. São peças que se encaixam de um jeito diferente para pessoas diferentes. Tem mais alguma coisa que eu falo pro meu grupinho número 3 sobre essa história? Eu tenho segundos. Honre a sua autoridade interna, o seu saber interno e aproveite felicidade, tá certo? Espero que essa leitura tenha ajudado. Beijo grande para vocês e até a próxima.